Moshi Moshi! Guerreiras Mágicas de Heiyard, um mundo de fantasia que fez parte da infância de muitos. Hoje eu vou falar sobre esse anime que passou na TV aberta junto com outros sucessos como Cavaleiros do Zodíaco e Sailor Moon. O anime foi produzido por um grupo chamado Clamp de 17 de outubro de 94 até 13 de março de 95. Ele foi separado em duas fases. A primeira com 20 episódios, mais fiel ao mangá, e a segunda com 29 episódios, que tem direito até vilões que não existem no mangá. Ele foi lançado pelo estúdio Tokyo Movie Shinya com a direção do Toshihiro Hirano. Esse anime também possui um OVA com 3 episódios com a duração de 45 minutos cada. No Brasil, ele foi lançado de 96 a 97 e fez muito sucesso no SBT. Seu gênero é shoujo, animes voltados teoricamente para o público feminino porque existe romance. Mas existe também muita aventura, ação, luta, magia. E ele possui um jeitinho bem RPG medieval de ser. Fica muito legal para quem gosta. O mangá, na verdade, é um takoban, que seriam livros japoneses. E são 6 volumes, 3 para cada fase. Ele foi lançado pela revista semanal Takeyoshi, da editora Kodansha. No Brasil, ele foi lançado de 2001 a 2002 pela editora JBC, mas ele foi separado em 12 volumes. Mais tarde houve um relançamento em 2006 e depois uma edição especial em outubro de 2013, semelhante à edição do Japão com 6 volumes. Houve um game do anime para Sega Saturno e Super Nintendo, estilo RPG, com a vista de cima, 2D, tipo Pique Zelda mesmo, que é bem para aqueles que queriam matar a saudade do anime e também queriam jogar a história dele. A história se passa em um mundo chamado Sephiroth, onde ele é regido pela vontade dos corações das pessoas que nascem e vivem nele. Para se manter o equilíbrio e a harmonia daquele mundo, ele precisa de um pilar, que é a Princesa Emerald. E esse pilar tem que rezar constantemente com a vontade do coração dele para manter ele sempre ali bonitinho, quietinho e perfect world. Após a descoberta do sequestro desse pilar, aquele mundo começou a entrar em caos e destruição, o que meio que ativa a lenda das guerreiras mágicas, que diz que quando aquele mundo entrar em caos e destruição, iriam aparecer as guerreiras mágicas empunhando armas feitas de escudo, revivendo os machins e assim salvando Sephiroth e a todos. O que nos leva às nossas protagonistas. Estavam elas lá vivendo felizes em Tóquio as suas vidas pacatas, e em meio a uma excursão em que as 3 se encontram pela primeira vez na vida, elas são teletransportadas para Sephiroth e aí descobrem que elas devem se tornar as guerreiras mágicas e salvar aquele mundo, senão elas nunca mais voltarão para o mundo delas. Simples assim. Existem 4 mensagens que me chamam muito a atenção dentro da história. A primeira é sobre amizade. Ela mostra desde o começo de uma amizade, como você começar uma, que é se apresentar e ter a predisposição de conhecer o próximo, até como tornar uma amizade verdadeira e duradoura, que é tendo 3 pilares, sendo eles confiança, sinceridade e companheirismo. A amizade não é algo para nos trazer benefícios, e sim para não nos sentirmos sozinhos nesse mundão inteiro e enorme que nós vivemos. Sobre a evolução pessoal, mostra o tempo todo, explicitamente, a evolução das guerreiras mágicas, mostrando assim que todos nós estamos em constante mudança, mas evoluir parte das escolhas certas que fazemos. A terceira, fala sobre trabalho em equipe. Não é uma questão de uma não sobreviver sem a outra, mas sim de elas se manterem a salvo. Sim, existe uma diferença bem grande entre as duas coisas. E elas fazem isso apoiando umas às outras, pensando juntas e ouvindo o que cada uma tem a falar, sem abandonar em momentos de dificuldades, sem desistir, apesar do cansaço,
estando ali para estender a mão quando uma estiver prestes a cair. E a quarta é sobre ajudar o próximo. Quando as três são teletransportadas de Tóquio para Sephiroth, elas têm três reações diferentes. A Hikaru fica extremamente admirada, encantada com aquele novo, com aquele lugar, e quer ajudar tudo a todos porque faz parte dela, da personalidade dela. A Umi, ela já tem uma atitude mais egoísta, ela acha que não é da responsabilidade delas, não é assunto delas, elas não deveriam ser obrigadas a ajudar essas pessoas que elas nem conhecem, elas têm mais o que fazer. E temos a Fu, que é a mais neutra, ela está ali, então enquanto elas não salvarem Sephiroth, elas não voltam pra casa, então fazer o quê? Vamos salvar Sephiroth, né? Não é bem assim, mas ela é bem neutra. O mais interessante é que no decorrer do anime, as três entendem realmente o que é ajudar o próximo. Elas começam a adquirir compaixão para aquele povo e assim começam a entender a real importância da função delas ali naquele mundo. Sobre os personagens. Bom, eu vou falar sobre umas curiosidades e rapidamente sobre os personagens. As personagens principais, o nome delas foram inspirados nos elementos que cada uma tem. Por exemplo, a Hikaru Shido. Hikaru significa luz. Ela é do elemento fogo, ela adora a cor vermelho, ela é do signo de leão e ela é praticamente a líder do grupo. Ela é a mais ingênua. Apesar disso, ela também é a mais forte e tem mais força bruta. A Umi Ryuzaki. O nome dela significa mar, ela é do elemento água e adora a cor azul e é de peixes. A Umi, ela é um pouquinho mais egoísta, mas ela aprende a não ser tanto em Sephiroth. Ela é uma pessoa com um temperamento muito forte, que fala o que vem à mente, é teimosa e desconfiada. Mas ela também é aquele tipo de pessoa que sente a necessidade de se provar para as pessoas que ela considera importantes. E a Fu Hoji. Fu significa vento, ela é do elemento do vento, ela adora a cor verde e é do signo de Sagitário. A Fu, ela é mais inteligente e racional do time, é aquela que analisa tudo à volta dela, é a primeira a perceber armadilhas e situações esquisitas. Apesar disso, ela é uma pessoa extremamente gentil e generosa. Temos o nosso mascote, que é o Mokona. O nome Mokona vem da autora, que também se chama Mokona. E ele é o nosso faz tudo do anime. É aquele que ajuda as guerreiras mágicas nessa jornada. Personagens importantes e vilões. Curiosamente, os nomes da maioria deles foram inspirados em carros e numa empresa mobilística da época. Temos a Princesa Emerald, que é a nossa donzela em perigo, aquela que é o pilar de Sephiroth, e as vontades dela e as preces delas têm que estar voltadas totalmente para aquele mundo se manter em equilíbrio e em paz. Tem também Guru Clef, que é o sábio da história, aquele que dá os ensinamentos para as guerreiras mágicas e dá os porquês e também o suporte para elas naquele caminho. Tem a Presea, que é a ferreira da história, a única capaz daquele mundo a fazer armas a partir do escudo. E temos o Fério, que é a espadachim da história que aparece do nada, ninguém sabe nem como nem porquê, para ajudar as guerreiras a salvar a Princesa Emerald. Os vilões. Tem o Zagato, que é o vilão supremo, aquele que causou toda essa bagunça e ninguém sabe porquê. Mas é bem respondido até o final. E ele é um vilão bem expressivo, apesar de não parecer, mas ele é. Tem a Alcione, ela é uma vilã muito fraca em relação a caráter e força. Ela não sabe o que é lutar por ela mesma. Tem o Ascot, que é um menino imaturo que só está ao lado do Zagato porque ele se sente só. A Caldina, que é uma mercenária ilusionista, que está ali só por causa do dinheiro, mas ela também tem um pingo de caráter. O Inova, que é o bichinho de estimação do Zagato, está ali apoiando a causa dele, é o único que sabe o motivo de tudo aquilo estar acontecendo, mas mesmo assim ele abraça a causa por admiração a Zagato. E o Lafarga, que na verdade ele é controlado pelo Zagato. Ele era o capitão da guarda da Emerald e aí o Zagato controlou ele pra ficar do lado dele. Elementos da história. A história ela é bem estilo RPG medieval, então como todo bom RPG medieval tem muitos elementos. As espadas das guerreiras mágicas são feitas por um material raro chamado escudo e faz com que as espadas evoluem junto com o portador dela. Então quanto mais ela supera umas fraquezas dela,
mas as espadas evoluem, ficam fortes e dão poder a as guerreiras. Os equipamentos, eles são mágicos, também dão habilidades para as guerreiras mágicas e também evoluem junto com elas. As magias foram dadas para cada uma de acordo com a personalidade delas. Cada magia possui um foco. Por exemplo, a Hikaru possui a magia do fogo, que é mais força bruta, e a Fu possui a magia do vento, que é mais estratégia. E existem os machins. Os machins são uma espécie de espíritos elementais com um grande poder que podem ser invocados pelas guerreiras mágicas e se transformam em uns robozões gigantes para auxiliar elas nessa luta. Tem o Rei Arf, ele é o machin do fogo. Ele lembra um leão com a juba em chamas. Ele fica localizado no Templo das Chamas, dentro de um vulcão. Ele é conquistado pela guerreira mágica Hikaru por sua prova da coragem. Tem o Celeste, ele é o machin da água. Sua aparência lembra de um dragão. Ele fica localizado no Templo do Mar, no fundo do mar. E ele foi conquistado pela guerreira Umi por sua prova da lealdade. E tem o Windham, ele é o machin do vento. Sua aparência lembra a de um pássaro gigante. Ele foi localizado no Templo dos Céus, em uma montanha flutuante. E ele foi conquistado pela guerreira Fu por sua prova de resistência. O autor é um grupo chamado Clamp, inicialmente criado por um grupo de estudantes em meio a 1980 em Kansai, Japão. Mas aos poucos ele foi diminuindo até sobrar somente 4 integrantes, que são mulheres. A Clamp é um grupo bem conhecido, fez obras como Sakura Card Captor e Chobits. A lista de animes que ela fez e mangás é muito grande, então eu vou fazer um post no meu blog falando mais a fundo sobre a Clamp. É isso. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like no meu canal, se inscrevam, comente, eu vou responder. E é isso. Obrigada. No próximo vídeo eu vou dar a terceira videoaula do fã de desenho e eu vou falar sobre Mirai Nikki. Então até lá. Beijão.